Este dom nos mantém de devido respeito diante de
Por isso, Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade do Pai, como Isaías havia profetizado. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de prudência e de coragem, o Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Agora nós vamos ouvir em Eclesiastes 12, o último capítulo de Eclesiastes, no seu versículo 13. Eclesiastes 12, no seu último versículo 13. Amém? Eclesiastes 12, no seu versículo 13, nos diz então: em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. Em outra edição, teme a Deus e observe seus mandamentos. É este o dever de todo o homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Então, para a gente, palavra do Senhor. Graças a Deus.